João 7,12. E havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. Outros diziam, não, antes engana o povo. Então, às vezes, as pessoas dizem, eles fazem para enganar o povo, não sei o quê, entenda bem, isso aí é crendice, isso aí Não, isso é ato de fé. Imagine que o Senhor Jesus, ele cuspiu no chão, fez uma lama, passou nas vistas do cego e disse para o cego, vai e lava-te no tanque de Siloé. E o cego foi e voltou enxergando, irmão. Coisa séria. Quer dizer, Deus, nós damos agora, você faz conforme Deus agir. Tem gente que vai colocar no café, faz o café com aquela água, bota junto com a outra água, o arroz, feijão, sei lá, um ato de fé. A minha mãe ungia a comida, o pastor dava óleo na igreja, ela colocava o óleo. E eu comecei, eu era alcoólatra, velho Jaime, entenda? E eu comecei a ter aquela rejeição, são atos de fé. Podemos falar mais coisas ainda, de pessoas que feridas cicatrizaram e tudo. Então, para com essa, não para de ouvir os outros. Você não dá voz para os outros, não. Quando faz assim, pronto, se você estiver te perdoando hoje, tem isso aí, vai lá, bloqueia a pessoa e deixa ela, descarta, entenda bem. Mas tem gente que gosta, aí fala, não, eu quero ver o que ele fala. Um dia um amigo falou que ele entrava nesse site de coisas para saber o que ele pensava, rapaz, eu quero saber o que o fofoqueiro diz, rapaz. Eu quero saber como é que é o inferno, eu vou lá no inferno para ver como é que ele é, se o inferno tem cheio de enxofre, se é muito quente, você quer saber disso? Nem quer saber, eu me livre, né? Não é isso que você falou, ninguém quer, mas tem gente que quer, não tem que ouvir, quer ter coisa tal, você bloqueia e pronto, ele também não discute, e faz até uma oração pela pessoa, ou então, pelo menos oculta, né? A pessoa, porque às vezes foi um momento de fraqueza dela também, não é uma pessoa costumais ou costumeira a fazer aquilo, se for uma coisa costumais, aí tudo bem, uma coisa costumeira, que ela sempre faz isso, aí não, que essa pessoa é mexeriqueira, é contenciosa, Deus tem, aí eu fico só orando por ela, mas não deixa ela na sua relação de amigos, né? Você vai e tira, mas com diplomacia, sem briga, sem discutir com as pessoas. Ao servo do Senhor não convém contender. Já falei bastante, eu tenho que estar na mensagem de hoje. Então, a água é um ato de fé, tá? Você de casa, que está assistindo já na terça, dia 1, no dia 12 também tem, toda quarta, às 7 semanas nós trocamos. Até a semana passada era o joga fora no lixo, né? O pastor já nunca vai pegar uma campanha, não, a campanha é da família, toda quarta, irmão. Se eu chegar aqui e não tiver nada, é corrente pela família, é o dia de orar pela família, é o dia que a pessoa deve tirar um momento da vida dela para interceder pelo lar, lembrando as palavras de Paulo, 1 aos Coríntios 5,8, aquele que não cuida dos seus, negou a fé, se tornou pior do que fiel, porque mudou em São Paulo, com frio, mas não está uma temperatura agradável, não é verdade? Você vê, agora nesse momento, quando chegamos aqui no culto das 6 da manhã, era 9 graus que estava, agora estava 12, daqui a pouco está 19, então a temperatura super agradável, vem, hoje, para quarta-feira, tem, esse é o das 9, tem meio-dia, tem 2, tem 5 e 7h30 da noite, e a luta pela família. Então vamos para Josué, capítulo 10, versículo 12. Josué, capítulo 10, versículo 12. Diz assim, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Aí nós temos muitas coisas aqui. Pastor, isso é impossível de a conhecer, né? Você falando aí pela astronomia e tudo, é impossível. Esqueça, entenda. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Eu tenho falado, se você trouxesse Sara, você já ouviu, toda semana eu estou falando, se você trouxesse Sara para os nossos dias, e Sara fosse ao médico hoje, e chegasse lá o obstetra, o ginecologista, e disse assim, doutor, eu estou grávida. Ele olhar assim, dar um sorrisinho, né? E perguntar, Sara, a senhora, dona Sara, eu estou vendo aqui na sua ficha, né? É Sara, né? A senhora Sara fulana de tal. Seu esposo é o senhor Abraão, né? Muito bem. Eu estou vendo aqui a senhora, dona Sara,
A senhora nasceu em 1935, é isso, dona Sara? É isso mesmo, nasci lá. Vou fazer ano que vem, já faço 90 anos. Ô, dona Sara, isso aí acontece. Como é que a senhora descobriu que a senhora está grávida? Pelo um exame de farmácia. Isso erra muito, dona Sara, fica tranquila. Vamos fazer um exame de sangue na senhora. E fizeram. Quando ele recebe o resultado, ele não acredita. Ele telefona para o professor dele: professor, por favor, essa senhora tem 89 anos. Perguntei para ela qual foi a última visitação dela. Ela disse que nem lembra, tem tantos anos que ela nem lembra. E o senhor sabe, toda a ciência mostra para a gente aqui que ela, me entenda bem, não está ovulando mais, não está mais isso, está aquilo. Bem, eu não vou falar o que eu não sei também, eu sou leigo para dar explicações. Mas coisas naturais que qualquer leigo entende. Aí ia dizer, mas não é possível. Aí vão fazer uma outra sonografia, está lá, irmão. E deixa passar mais um tempo e faz a morfológica. E vão fazendo, vão ficar doidos. Mas Paulo falou sobre isso. Paulo falou que a ciência seria transtornada, entende? Mas depois na frente já comentamos. Então nós não temos que duvidar do poder de Deus. Isso aconteceu. Mas por que aconteceu? Porque Deus tinha falado uma coisa para o Josué. Josué capítulo 1, versículo 5. Josué 1:5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quando Deus chamou Moisés para ser o libertador de Israel, ele foi buscar Moisés lá no pasto. Moisés estava tomando conta, era o gerente da fazenda do seu sogro. Uma vida tranquila, tinha o leitinho de cabra dele, leitinho de vaca, tinha tudo que ele queria. Entenda bem, mas deve ter vontade de comer alguma coisa, ia lá, tinha galinha, tinha tudo para ele. É como os pregadores costumam dizer, o Moisés estava na zona de conforto quando Deus foi chamado. E quando Deus deu o plano para ele, que ia tirar aqui, Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel, que estavam debaixo de uma escravidão, de onde Moisés fugiu, porque Moisés foi criado como filho da filha do faraó, ele foi criado como herdeiro do Egito, mas ele não aguentou ver o sofrimento do seu povo, porque ele sabia que ele era adotado, que ele era hebreu, e quando ele viu um Egito maltratando o hebreu, ele acabou metendo, entenda bem, vamos dizer assim, numa defesa, né? Hoje, podemos dizer que era uma legítima defesa, ele acabou matando um egípcio. Porque a legítima defesa de terceiros. O Egito estava maltratando o outro. Ele foi passando o Egito, tão forte que ele era. O homem foi criado, entenda bem, nas artes, de luta, tudo. Moisés foi criado para ser um príncipe. Ele, então, teve que fugir de lá. Quando o faraó soube, mesmo sendo neto dele, adotivo, ele não podia, porque foi um egípcio. E ele foi para lá, onde lá é que ele teve esse encontro com Deus. E Deus, então, começou a dar o plano para ele. Ele disse, não, senhor, eu não posso, eu sou um homem limitado, cheio de limites, até para falar eu sou pesado de boca. Olha o que Deus falou para ele. Vamos lá para Êxodo, capítulo 4, versículo 15. Isso aqui é um resumo. Êxodo, capítulo 4, versículo 15. Ele diz assim, e tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. Vamos lá, pessoal, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca ensinando-vos o que haveis de fazer. Notou o que ele disse? Moisés, eu serei com a tua boca. Josué ouviu isso. Josué, eu serei contigo como eu fui com Moisés. Eu sei contigo como foi Moisés. Assim como eu vou confirmar as palavras, Josué entendeu, e Deus vai confirmar. Mas não foi uma coisa inspirada por ele mesmo, uma coisa que ele quis, não foi uma necessidade que ele estava, e num ímpeto, vamos dizer assim, de uma inspiração grande, ele falou assim, sol, detente, lua, para. O que ele queria? Ele queria que a noite não chegasse, como se faz, noite não chegue, dia não vá embora, porque ele estava vencendo a batalha. E no dia seguinte, a batalha seria mais árdua. Então, ele tinha que aproveitar aquele momento. Ele disse, Deus, é só, o dia não pode ir embora, a noite não pode chegar. Né? Mesmo não tendo conhecimento, entenda bem, nenhum, como funciona o espaço, como funciona a rotação e tudo do universo. Então, ele falou assim, sol detente, para. O que ele queria? Dia não vai embora, noite não chega. Isso aconteceu.
Deus honrou por quê? Porque Deus falou para ele, Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então ele disse, eu vou ser contigo, ô Josué, como eu fui com Moisés. Então ele entendeu isso, que ele disse que seria com a minha boca. Deus diz, Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Pastor Jaime, por que então não está se cumprindo na minha vida? Eu falo tantas coisas que não acontecem, eu falo tantas coisas que não se cumprem na minha vida, deveria se cumprir, porque Deus falou, Isaías 55:11, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. E aconteceu, mas o que não está acontecendo? Agora havia uma condição, o quê? Olha só, assim como Deus seria com Moisés, com Josué como foi com Moisés, o Josué teria que ser como Moisés. Vamos voltar para o Josué? O que Deus falou do Moisés para o Josué, hein? Josué capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, vamos lá pessoal, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Então, o Josué servia a Deus, entenda, no ministério de Moisés, o ministério era do Moisés. Ele falou isso para ele. Aí ele disse, Moisés, meu servo, é morto. Agora não é ele, agora vai ser você. Assim como Deus era com o Moisés, seria com Josué, o Josué teria que ser com Deus como Moisés era. Moisés era servo. E às vezes não somos. Isso é, assim presta atenção, como Deus está dizendo, eu serei contigo, como eu fui com Moisés, mas era necessário, entenda, que ele, Josué, fosse com Deus, para com Deus, como Moisés era. O que Moisés era? Servo. Você tem que aprender a ser servo. E nem todo mundo quer ser servo, nem todo mundo consegue ser servo. Quem é o servo? Vamos voltar lá para o Novo Testamento, Romanos, capítulo 6, versículo 16. Esse é mais conhecido nosso. 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, você se apresenta como servo de Deus. O apóstolo Pedro, que foi um homem, entenda bem, conhecidíssimo na Bíblia Sagrada, se tornou o grande apóstolo Pedro. Eu fico até olhando como é que Deus escolhe as pessoas. Pedro era um cara inconstante, meio brigão, né? Mas Deus escolheu. Deus sabe trabalhar com as pessoas. Davi cometeu aqueles erros na vida, mas Deus levantou, reconduziu. Deus trabalha com os imperfeitos e faz eles serem perfeitos no plano dele. É muito bonito isso. Não procure perfeição não, tu não vai encontrar. Deus não procurou perfeição. Deus sabia quem era Moisés, que era pesado de boca, sabia quem era o Josué, entenda bem, Deus sabia quem era o Pedro, Deus sabia tudo. O homem tem que ser, e o Pedro se entendeu que Deus faria dele grande. Mas antes dele ser qualquer coisa, pode entender, já volto no Romanos, 2 de Pedro 1:1, olha que bonito, que diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Que bonito, né? Antes de ser um apóstolo, ele era servo. Ele aprendeu com isso. Aprendeu a obedecer a Jesus. Aprendeu a ser servo do Senhor. Você tem que aprender, nós temos que aprender a sermos servos do Senhor. Ele aprendeu a ser servo de Deus. Volta para Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentaste por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Quer dizer, não adianta você se apresentar como servo se você não obedece. Aí você vai ser. Olha, ele diz, no finalzinho assim diz, ou do pecado para a morte. O pecado não é apenas o álcool, as drogas, a prostituição, a desonestidade, tudo isso é pecado. Pecado é toda a desobediência à palavra de Deus. Então, quando você desobedece à palavra de Deus, entenda bem, você está indo para a morte, separado de Deus, você está separado. Quer dizer, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas em algum setor você não consegue obedecer. Então ali você está separado, você não vai ver a glória de Deus. Aí ele diz, ou da obediência à palavra para a justiça, para o agir de Deus, para as operações de Deus. Aí as coisas vão acontecer. Tem que acontecer. O servo de Deus, ele tem sim obrigações, mas ele tem muitos privilégios, tem muitos direitos. Veja comigo, você conhece Isaías 44, 25.
Estou tentando passar tudo, mas não dá tudo, mas vai dando. Você de casa vai nos acompanhando, vem, porque nós oramos, daqui a pouco tem uma oração aqui, para fazer o inferno estremecer, sair da vida da pessoa. Nós vamos fazer uma oração, foi obra de feitiçaria, bruxaria, magia negra, nós vamos desfazer. Você está com uma dor de cabeça tremenda, pastor, estou andando num estresse, eu estou com cheio de problema familiar, que hoje, você que está assistindo em casa, é o dia da família, então você pode ser no outro dia. Então, eu estou num estresse forte, eu vou orar por você, vou orar pela família, o pastor vai orar, o pastor, outro pastor que Deus designar conosco, nós vamos fazer um combate aqui, uma guerra, uma oração forte, mas é necessário você receber a palavra para ela produzir a fé no seu coração. E essa instrução vai te seguir, a palavra que estamos dando para você é para seguir a sua vida, é para estar contigo todos os dias, então tenha um pouquinho de calma, tá bom? 44:25, a pessoa está com muita dor, mas às vezes é necessário, às vezes, conversar com o paciente, né? O doutor não vai logo dando remédio para ela, não, às vezes é necessário, doutor, me dá um remédio logo que eu estou com muita dor, espera um pouco, e diz assim, que desfaça os sinais dos inventores de mentiras, o diabo e enlouqueça os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorna a ciência deles. Lembra que eu falei da Maria? Imagine, Maria hoje seria um transtorno para a ciência, seria motivo de estudo, entenda? Mas essa semana eu trouxe um testemunho aqui, que já tínhamos passado, de uma senhora de 92 anos. Ela começou a ter artrose, que a pessoa disse que é a idade, não sei o que, na coluna, e ela, numa reunião com o missionário, foi curada. E ela não conseguia fazer os deveres, agora, 92 anos. Tem muita pessoa de 92 anos, está na base do remédio, você fica assim parado o dia todo. Lembro da minha mãe, quando uma vez um geriatra falou, pastor, o senhor quer que ela viva? Mas deixa ela quietinha no canto. Quietinha, ele estava quietinha. Essa com 92 anos, ativa, ela não conseguia fazer o trabalho de casa. Mas o testemunho, na hora que eu li a ficha que eles passam aqui para nós do testemunho, eu fiquei pensando, será que essa moça digitou errado? Porque falou que tinha 92 anos, que ela não conseguia fazer os deveres de casa, nem praticar o taekwondo. Alguém viu esse testemunho? Está na internet, você pode pegar, pega o SOS da Fé de ontem, foi a novela da vida real de ontem, está lá, novela da vida real de ontem, do SOS de ontem, que eu estou falando do pessoal de casa, para vocês aí, como eu falei que eu estou aqui já no dia 29, né, então foi no dia 28, é coisa séria, pessoal, é bonito ver isso aqui, como é dentro. E depois apareceu ela com o kimono lá, e a pessoa, sabe que é taekwondo? O pessoal usa muito essa aqui, ó, perna. Imagina uma pessoa de 92 levantando a perna e dando, ó, eu para levantar, já viu aqui, ó, é 92, que taekwondo é pé na cara, taekwondo tem muito pé na cara, não é verdade? Muito pé na cara e tudo, ela de 92, ela transtorna, uma pessoa já transtorna a ciência, é o que Paulo falou aos Coríntios 1, 18, 19, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aí ele diz no 19, que transtorno, olha o que diz, porque está destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Doutor, não é possível que essa mulher está grávida. Não é possível que o sol pare, vem lá entenda bem, um cientista, né? Um perito mesmo em astrologia e tudo, em astronomia, né? Eu misturando as coisas, o pessoal na internet pega uma palavrinha sua hoje, tem feito que só faz, tem gente que também faz num tom de humor, né? De brincadeira, que não é para denegrir ninguém, não. Tem gente que às vezes faz até numa brincadeirinha, pega uma palavra errada sua e faz uma brincadeirinha, mas tem gente não, que é para humilhar, aí coitado desse, esse aí parece nem conta dele, mas o outro também não vamos ser também cheio de mimimi também não, qualquer coisinha ficar magoado, não, só que ele faz uma brincadeira com a palavra sua, leva mais para o lado do humor, né? Que acontece isso aí, tudo bem, não estamos brigando não. Então a pessoa, vamos dizer, o cientista que é melhor, né? Ele não conhece todas as ciências aí, e então ele vai e explica, não, isso é impossível, eu sei que é impossível, mas Deus está dizendo isso. Ele está dizendo aqui, farei o sábio deles voltar atrás e transtorna a ciência deles, o conhecimento deles. Mas peraí, isso não pode. Como é que o sol vai parar? Como é que a lua parar? Ele não sabe que faz isso, o sol parando, mas os astros vai parar dos planetas, não sei o quê, e o planeta vai parar, como é que vai parar? Não sei. Se você acha que isso é pouco, a oração de Ezequias, entenda bem, que ele pediu um sinal ao profeta Isaías. Qual é o sinal? Que o tempo voltasse, é pior ainda. Que desastre que vai acontecer, mas o que ele queria é um sinal só.
É isso que nós precisamos de entender. Se nós ficarmos com o nosso conhecimento, ou até com o conhecimento dos homens, entendam, aí nós paramos. Não vamos ver o milagre. Vamos agir sobre a palavra. Não coisa da nossa cabeça. Não invenção nossa, como aquela senhora. Todo dia chovia e aí descia uma lama na casa dela de um morro que tinha atrás dela. Um monte. É quando ouviu, diga ao monte, então vou fazer. Ela foi lá de madrugada para ninguém ver, com uma vergonha tremenda, né? Foi lá com uma velinha na mão, não para fazer ritual, não, para clarear um pouco o caminho, né? E ela se ajoelhou, estendeu a mão para o monte, monte, saia daqui, vai para lá, como Jesus mandou. Olhou, o monte estava no lugar, sabia que não ia acontecer mesmo. Não é desse jeito, não é. Para que ela quer tirar o monte? Não é assim desse jeito. Que eu falei, Josué não falou por ele, falou por inspiração. Você tem que estar ligado com Deus. Mas a nossa mensagem é essa. Isso é para os servos de Deus. O servo de Deus tem tudo isso. Aí tem mais ainda. Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Ele diz: toda, não é alguma não, pessoal, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar, olha aí a língua, não brinca com os fofoqueiros, não brinca com os contenciosos, condena em oração, não a pessoa, a língua. Essas palavras estão condenadas, estão amarradas, não vão prosperar em nome de Jesus. Pronto, acabou. E Deus tem misericórdia dessa pessoa, pronto. Bendize os que vos maldizem, não, abençoe a pessoa. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, diz. E ele diz, esta é o quê? A herança. Você já ouviu isso aqui? Quer dizer, é um direito legal, não é uma coisa. Esta é a herança dos servos do Senhor, quer dizer, é um direito legal de quem é servo. Seja servo. Faça como Pedro, busque, se apresente como assim. Não, o bom é você, não só você se apresentar, é você mesmo, o próprio Deus te apresentar. Veja Jó 1,8, lembra que o Jó falou, o Senhor Deus falou para o diabo, o que ele falou? Jó 1,8, diz, e disse o Senhor a Satanás, observaste a quem? A meu servo Jó. Olha, o próprio Deus falando, o bonito é isso, porque por mais que eu me apresente como servo, as pessoas vão notar se eu obedeço, o próprio Deus está vendo se eu obedeço a palavra ou não. O diabo está rindo, sabendo que você não é servo, você tem que ser servo, você tem que ver onde você não está. Observaste o meu servo Jó, esse era servo de Deus. Aí podemos falar de Davi, eu vou ter aqui o Salmo 89, versículo 20, veja comigo o Salmo 89, 20, é esse, Esteu Jaime, deixa eu ver se eu peguei certo, peguei. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo, ungi. Quer dizer, o próprio Deus vai dar testemunho de você no mundo espiritual. O próprio Deus vai ver isso. Então nós temos que buscar esse tipo, temos que verificar onde não estamos, porque às vezes não estamos. Quer ver uma coisa? Ai daquele difamar o seu próximo às escondidas, nós às vezes falamos isso. Fazemos um comentário sobre alguém, nós temos que vigiar. Nós temos que ser como crianças, entenda, que vai aprender com Deus. Eu falava no amanhecer hoje, não querendo trazer fogo estranho para o púlpito, né? Mas nós temos que pegar a dos sábios que falam lá fora. A pior coisa é ensinar quem acha que sabe. Não é verdade? Pior coisa é ensinar quem já sabe, ele diz que sabe. Você fala para ele, fica até assim para você. Eu já sei. Não, eu não sei nada. Aí pega o sábio lá. Eu sei que nada sei. Quer dizer, eu quero aprender. Mas vamos deixar os sábios do mundo, vamos ficar só com as palavras de Jesus, que ele diz, quem não fizer como menino não vai para a escola, entenda, para ensinar, para ele vai aprender. Ele fica perplexo com o ensinamento. Veja a criança, eu vejo que eu tenho hoje, estou na terceira fase, né? Estou na terceira geração, que são os netos agora, e o neto está aprendendo a ler, ele fala assim, vovô, olha isso aqui. Aí ele vai e pega a palavra, ele tem aquela palavra, né, que é mais difícil um pouquinho, ele vai soletrando e ele vibra quando consegue. Consegui, né? Ele conseguiu escrever o nome dele, primeira vez, Benjamim. Aí ele ficou feliz da vida. Quer dizer, fica todo feliz. E assim somos nós, vamos aprendendo com Deus. Todo dia estamos aprendendo. Por isso tem que abrir as escrituras, ter o seu devocional, pegar aquela mensagem que o missionário R. Soares dá. Todo mundo que somos do ministério, todo dia ele põe uma mensagem, eu divulgo, temos que divulgar. Eu estou para fazer esse dia agora um cadastro dos membros para fazer, para todo dia eu mesmo mandar para você.
Aí vai ter o grupo Alfa, né? Um exemplo. O grupo Gênesis, você faz parte, é grupo de mensagem, todo dia você vai ser, não sai do grupo não. Você pode botar ali, eu boto até para ninguém se comunicar, só para receber mensagem, você não vai se comunicar, quando quiser você dá o recado, você tem o meu número, você já liga direto, tem que fazer isso, para todo mundo ser alimentado, andar na unidade do Espírito, no crescimento da fé. Nós temos que fazer isso. Então ele está dizendo para nós, seja servo. Olha o Josué, eu vou ser contigo. Josué entendeu, Deus é comigo, ele honra a minha boca, ele era com a boca de Moisés, ele vai ser com a minha boca, e funcionou. Bonito é o que Jesus fala em João capítulo 12, versículo 26. Digo, não dá para falar tudo para você no culto, mas tem muita coisa. João 12, 26. O que ele fala aqui? Diz, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também quem? Poxa, a mensagem que eu ouvi uma vez, começar, onde Deus está? Deus está na sua palavra. O céu está sendo, está fora da país, nós temos que ver que às vezes nós estamos fora, por isso não estamos vendo o sol parar, a lua, não estamos vendo, entendeu? As coisas inacreditáveis, essas coisas impactantes que tem que acontecer, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós temos que ver mais de Jesus, nós temos que ter mais de Jesus, mas é necessário que a igreja de Cristo seja serva, todos. Aí dali vai estar, e tem mais para terminar, que eu tenho que passar a novela da vida real, já. Ele diz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai, o que? Diga a você que é bonito, honrará. Eu quero essa honra. Eu tenho que desejar essa honra, então eu quero te servir. Eu vou ver, e cada dia eu vou descobrindo, eu vou vendo, eu tenho que vigiar, para eu não ficar fora da palavra, e onde eu estou fora da palavra, eu vou voltar para ali é o meu lugar, ali é o meu habitat, ali é o esconderijo do Altíssimo, trazendo a frase que eu citei de Billy Graham a semana toda aqui para vocês. Ele disse, olha, o sol nasceu para todos, mas a sombra do Onipotente é só para quem entra no esconderijo do Altíssimo. E é verdade. Então, quer dizer, a oração, Deus confia a palavra do seu servo. Então, em muitos pontos, não estamos servindo como deveríamos. Vamos buscar, vamos aprimorar. Lembra de Provérbios 4,18? A luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ter dia perfeito. Alguns estão na madrugada ainda, alguns estão na noite, quer dizer, não é que está pensando, não, tem que buscar essa luz que é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você vai buscar mais e mais. Versículo final, João 15, 14 e 15. E depois a novela da vida real. 14 diz, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamarei servos. Verdade? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Quer dizer, você tem que ser servo para ter o título de amigo. E tem isso. Quantas vezes, entenda bem, depois é só ver isso, agora não, depois só fala sobre isso, agora, desculpa, não fica zangada comigo, é cadastro de outra coisa isso aí, isso a senhora fala lá com o pessoal lá fora, tá bom, não é de membros, eu falei de membros, não tem nada a ver com o patrocinador, o pessoal confunde, mas aí é lá com eles, tá bom? Só fala lá agora, outra coisa que eu falei, sabe, para aí a gente perde a revelação de Deus, não pode perder a revelação de Deus, que Deus está nos dando. Então você vai ter muito mais, entende? É como muita gente, às vezes, a pessoa é o dono da empresa, mas a pessoa que trabalha com ele se tornou uma amiga dele, um amigo dele, não é verdade? Ele conversa com ele, chama, eu vou lá, e quando eles vão sair, eles vão fazer um lanche junto, dois amigos, ele não chega lá, o chefe, o patrão, ele chama de amigo, né? Ele tem uma amizade com ele. Seja amigo do seu. Como é que eu vou conseguir? Sendo servo, obedecendo, você vai ver a glória de Deus.